Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre dança, polidense, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, que é o nosso estúdio de polidense, pela Gaia Poly, a maior fabricante de barras da América Latina, e pela Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Hoje nós temos uma novidade. A Gaia Poly criou uma comunidade digital voltada para o polidense. Nela vocês encontram promoções, produtos exclusivos e clube de vantagens com descontos. Tudo isso grátis. Além disso, a plataforma tem seu próprio aplicativo para celular em Android e iOS. Então, mira o celular para o QR Code que está na tela ou acesse gaialove.gaiapoly.com. Gostaria também de falar que a Rolling, nossa patrocinadora, lançou uma coleção nova, agora em agosto, chamada Addicted. Essa coleção reedita peças muito amadas em cores atemporais. Lembrando também que tem o cupom para os nossos ouvintes, pessoas que assistem o podcast, que é o cupom Mesa de Barra. Mesa de Barra! Esse é o episódio Por Baixo do Véu. E para falar um pouco das coisas que a gente esconde, hoje a gente recebe aqui nessa mesa Júlio Secov, que trabalha com a gente aqui no atendimento, na administração, professor da casa e também artista. E Paula Celano, que é advogada, sócia do escritório BBL e aluna da casa, uma das mais antigas. E quando a gente tem medo de demonstrar partes nossas em contextos que a gente sabe que a gente não vai ser bem recebido. A ideia inicial desse episódio seria falar sobre pessoas que escondem que fazem polidense, seja na família, seja no trabalho. Mas a gente acabou indo por um outro caminho, depois de pensar um pouquinho nesse assunto. Quer dizer, não um caminho só, né? Mas vários. Quais são as coisas que a gente sente que precisa esconder? Ou indo na direção contrária, quais são as partes nossas que mesmo tão intimamente conhecidas ali pela gente, precisam de revelação. E o que é revelação, né? Então hoje eu tô aqui com o Júlio e com a Paula pra gente falar um pouco dessas coisas e de como elas se misturam. Você pode falar um pouquinho, Ju? Com certeza. Oi, gente, tudo bem? Queria já começar deixando bem claro, assim, que meu ponto de vista é pessoal, né? Não sou estudioso a respeito disso. Mas eu fiquei muito provocado quando a Carol me chamou para falar, quando ela falou sobre desejo e inibição, né? Eu acho que as minhas últimas performances no Poly, né, minhas últimas apresentações, eu tratei muito disso, né, sobre desejo. E aí, essa ideia do véu, né, achei curioso, porque a primeira apresentação que eu fiz, eu resolvi me cobrir com véu e tirar no meio da apresentação. E essa última performance também, ao longo da minha análise, né? Faço uma análise muito bom. Eu descobri que falava sobre mim, né? Todas as apresentações eu acho que falam sobre a gente. Mas essa em especial, eu achei que falava muito sobre esse desejo, né? E também uma certa inibição, né? Vem muito a palavra vergonha na minha cabeça, mas a gente conversou antes um pouquinho, né? E eu não sei se é necessariamente isso, vergonha, né? Mais uma inibição. E aí eu fiquei pensando muito sobre um desconforto, né? Que eu acho que cruza nessa relação de desejo e inibição. Porque a gente tem uma certa vontade, mas ao mesmo tempo é muito desconfortável romper uma certa barreira, né? Pra gente conseguir realizar nosso desejo, né? E sair desse lugar de inibição. E aí eu fiquei muito pensando... É claro que existe a sociedade, né? Que a gente tem medo de ser julgado e é um agente externo, né? Que aponta o dedo pra gente, né? Mas eu acho que tem muito a ver também, pelo menos no meu caso, e eu acredito que no caso de muitas pessoas, a ver com a nossa família, né? Nossa criação. Que eu acho que também acaba moldando, né, o que a gente vai querendo fazer e acaba apontando pra gente o que é errado, o que não é normal para eles, né? Eles acabam passando a visão deles pra gente durante a nossa constituição, né, de ser humano, e é um momento que a gente está experimentando, né, e fazendo o que gosta, né, sem medo desse julgamento. E aí a gente já é reprimido ali naquele primeiro momento, e aí a gente acaba aprendendo que o certo
é como nossos pais, né, nossa família falou que é. E aí eu acho que o conflito mesmo aparece quando a gente começa a formar uma identidade e não se identificar com nada disso, né? Começa a ver que não é isso que a gente quer fazer, não é isso que a gente quer seguir. E aí é um conflito muito grande, né? Dentro de mim eu sinto esse conflito, né, de tipo assim, expor, né, ser aquilo que eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu aprendi que aquilo é errado. E aí eu falo isso enquanto um homem gay, né, artista que gosta de se montar para se apresentar, né, dançar de vestido, de calcinha, me maquiar, né? Eu aprendi que tudo isso é errado, que não pode, que eu tenho que controlar isso, né, de jeito nenhum. Eu poderia mostrar pro público isso, né? Eu aprendi, eu fui ensinado assim, né? Mas aí existe alguma coisa que me faz romper essa barreira do que eu aprendi e me faz expor isso que eu tinha tanta vontade de experimentar, né, de vivenciar. E aí, sei lá, tô achando maravilhoso. Tem uma dissonância aí muito forte, né, quando a gente vai decepcionar nossos pais. Sim. É uma dor muito grande, mas para crescer, a gente precisa fazer isso. E você, Paula, o que você conta? É interessante que você falou, né, iniciando, falando do seu contexto específico, do seu ponto de vista específico, porque ao mesmo tempo que o meu ponto de vista é totalmente diferente, porque o meu contexto é diferente, né, eu tô falando enquanto mulher que cresceu em ambientes extremamente tradicionais, então estudei em colégio católico, família tradicional brasileira, e estudei em colégio, em faculdade católica, fui depois para o direito. Eu vivenciei muito do que você tá falando também, né, eu acho que essa questão dessa relação de inibição com desejo, antes de tudo, antes de eu entrar no poli, era algo que, inclusive, eu precisava revelar para mim, porque eu sentia uma inibição muito grande, que foi algo que eu fui absorvendo ao longo da minha vida, dentro desse contexto todo muito, assim, muito formatado em que eu estava sendo criada, ainda que ninguém tenha dito para mim, você tem que ser assim, você tem que ser assado, era aquilo que eu estava absorvendo e vendo como padrão. E eu sentia algo em mim muito forte que não se encaixava naquele padrão, que eu não sabia explicar o porquê. E senti uma contradição muito grande entre pensar o que tem de especial em mim, porque eu estava tentando me encaixar e me moldar dentro de algo que era padronizado, ou seja, eu estava tentando anular o que tinha de especial em mim, ao mesmo tempo que eu sentia um desejo de exteriorizar aquilo, de vivenciar aquilo, né? Me sentia muito cerceada. E aí é quando essa questão da gente externo se mistura muito com o interno, né? Porque é uma inibição que vem de fora, que vem do contexto, vem das situações desagradáveis que a gente passou na vida por não estar encaixado naquilo, mas vem de dentro, porque acho que é um processo que anda muito junto, assim, né? Por exemplo, uma questão que me pegou muito no início do poli foi muito uma questão de inibição com a dança mesmo, com olhar para o espelho, com encarar o meu feminino, que era uma coisa difícil para mim, porque eu sempre achei que eu não me enquadrava exatamente naquilo, né? Eu olhava outras mulheres e parecia que vinha de uma forma muito natural aquela feminilidade, aquela performance de feminilidade que é um padrão que a gente espera na sociedade. Para mim não era assim, né? Eu me achava bruta, desajeitada, não me entendia naquele papel. E o poli me fez encarar o que o meu corpo era capaz de fazer e entregar de uma forma diferente, né? Não de um aspecto do que me faltava, do que eu não tinha em relação àquele padrão, mas do que eu poderia fazer. E aí essa relação foi mudando e eu consegui ver tanto o quão inibida eu era, quanto aonde residia o meu desejo aí e a tensão entre uma coisa e a outra, né? Sim. E nesses processos, o dentro e o fora, eles se confundem muito, né? O que é meu, o que é do outro, o que vão dizer, mas o que eu quero. E aí eu vou contar uma fofoca agora, gente. Oba! Hora da fofoca. Que é uma fofoca minha, que eu nunca tive. Eu me considero uma mulher LGBTQIA, todas as siglas aí. Mas eu nunca tive um momento de revelação de saída do armário. Tipo assim, de sentar com a minha família e falar: então, gente, estou namorando agora uma mulher. Né? Então, o que eu sou, né? O que é isso?
Talvez porque eu sou sonsa, né? E ser sonsa é uma parte bem grande da minha personalidade. Mas talvez também porque eu não curta tanto esses momentos de revelação. Aí eu acho importante falar disso, né? Principalmente já tendo tudo estabelecido hoje em dia, com uma família que apoia, enfim, inúmeros privilégios. Inclusive, eu parei para pensar o quanto que essa revelação ou não também é um lugar de privilégio, né? Você poder não falar. Porque tem gente que aquilo ali já está escancarado em todos os lugares da pessoa, né? Ou, enfim, é uma questão muito urgente que ela realmente precisa trazer para fora. E aí eu fiquei pensando, né? Que falar disso também não é para dizer, ai, gente, isso aqui é uma cartilha. Saiam do armário, não saiam do armário, contem que façam poli, exponham tudo para a família de vocês, ou para os amigos, ou não. Mas é um debate, né? É abrir um debate, é trazer uma provocação aqui para a gente pensar a partir das experiências pessoais um pouco sobre as experiências coletivas, né? E quais são os lugares ali nossos no mundo, como é que a gente é enxergado no mundo que fazem a gente precisar ou não falar, ou querer ou não falar. E aí eu fiquei pensando muito nessa coisa de revelar, né? Tirar o véu. Mas que véu é esse? Ele é um véu de palavras? Ele é um véu de idealizações que estavam prescritas ali, nesse caso, para mim? E eu sei que esse momento, inclusive, de saída do armário pode ser importante para muita gente, né? Para os dois lados, tanto para a pessoa que fala ali, quanto para a família. Mas eu sempre me senti muito invadida por esse tipo de coisa. Então, eu simplesmente apareci com uma namorada e falei, é isso. Então, gente, não expliquei nada para ninguém. E depois eu fiquei pensando um pouquinho, né, nessa imagem do véu. O véu, geralmente, ele é transparente, né? Ele dá uma visão já do que tem ali embaixo. Mas é uma visão limitada por um tecido. Então, de uma certa maneira, a coisa já está ali dada. Mas ela está um pouco... Ela precisa desse véu para estar ali, né? De uma maneira camuflada. Camuflada eu posso estar nesses espaços, eu posso estar ali em família, eu posso estar nesses locais de trabalho, né? E aí eu fico me perguntando o que é isso que o outro não quer ver, que a gente precisa revelar e que realmente, em alguns casos, a gente precisa se cobrir. Como no modo de autodefesa ou de sobrevivência. Tipo assim, tem gente que não pode falar que faz poli, senão ela vai ser demitida. Tem gente que não pode falar que é gay porque vai ser expulso de casa, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa coisa de falar ou não falar, e eu estava vendo uma série chamada Heartstopper, que aborda essa temática dos adolescentes saindo do armário. E aí, não vou dar muito spoiler, mas tem um momento que um dos meninos ele tá muito nesse conflito, conto para os meus amigos, não conto para os meus amigos. E uma das professoras vira para ele e fala, a gente não deve essas explicações a eles, você não deve a eles essas explicações. Mas eu sinto que em alguns casos a gente deve explicações a nós mesmos, né? Então, quando a gente fala, a gente acaba esclarecendo um pouco ali alguma coisa. Então, eu acho que é um tema complexo, realmente, né? E vai aí de um caso a caso, de um a um. E aí eu estava ouvindo o Ju falar e eu fiquei pensando, né? Quando a gente acaba suprimindo essas partes nossas para caber em alguns lugares, o que acontece? O que tem por baixo desse véu? Do meu véu? Não sei, ainda tô tentando descobrir. Mas eu diria que tem uma drag queen de 2 metros, maquiada, belíssima. A louca. Delícia. Posso só fazer um comentário sobre a saída do armário? Com certeza. Que eu acho que foi uma parte importante da minha vida. Eu tive que sair do armário, né? Eu me senti muito pressionado, né? A ter que falar, né? E hoje em dia eu vejo isso como uma coisa muito cruel, assim, tipo, parece que rola uma pressão ali da família que já sabe que você é gay, sabe? E aí, mas rola uma pressão pra você falar, pra você se definir, tipo assim, o que você é, né? E aí eu vi um filme da Netflix recentemente chamado Nimona, não sei se vocês já assistiram, uma animação. E aí tem uma personagem que tem poderes, assim, ela muda de forma, vira animais, né? E aí tem o amigo dela lá, né? Que eles se conheceram lá no momento lá de crise e tal. E aí esse cara fica tentando definir, ela fica perguntando o que é você? Você é uma feiticeira? Você é um monstro? Você é sei lá o quê?
E ela só fala assim, eu sou a Nimona. E pronto. E tipo assim, não sai disso o filme todo. Eu fiquei esperando que tivesse algum momento que ela falava, tipo, chega, eu sou sei lá o quê. E aí ela não se define, eu achei isso fantástico. E, tipo assim, e ao longo do filme tem esse desenvolvimento de personagem que o cara simplesmente vai percebendo, tipo, é isso, ela é Nimona, e isso basta pra mim. Ela é a Nimona que muda de forma e vira outras coisas lá, sabe? E eu achei isso fantástico, porque eu não tinha essa dimensão de que, tipo assim, cara, não é necessário a gente, né? Tipo assim, às vezes a gente não tá no momento de se expor dessa maneira, né? De botar isso pra fora dessa maneira. E eu acredito, pelo menos, né, que se o amor, né, é incondicional da nossa família, ele é incondicional e pronto, entendeu? Você é o que você é. Se você não tá fazendo mal a ninguém, né, você mesmo, é isso, né? É, e aí é isso, gente. Tive que sair do armário, chatão. E eu fiquei pensando um pouco quando a gente. Eu sempre recebo muita pergunta do tipo, como é que foi contar para os seus pais, né? Eles apoiam tanto hoje em dia. Que no caso que eu faço poli, nem que eu, né, que eu namorava uma mulher na época, que sou, sei lá, enfim, gay, bi, qualquer coisa aí. A chuva que lança a areia do Saara, enfim. E tem muito esse momento de revelação, né? Ai, pai, mãe, agora eu faço poli. Ninguém conta, ai, pai, mãe, agora eu faço tênis, enquanto uma revelação, né? Do tipo, eu tô fazendo, sei lá, remo. Ninguém fala. Então, né, eu acho que tem essa dimensão, assim, do tudo que puxa um pouco mais para sensualidade, para sexualidade, né? No caso, assim, também por ser uma dança que veio das strippers, né? Que mexe com essa questão de uma suposta performance feminina. Então, aí a gente precisa falar, né? A gente precisa chegar e contar na mesa, agora eu faço poli, tá tudo bem, né? Não larguei minha vida, não vou fugir, enfim, para o clube de strip às vezes vou, né? Mas ficou muito isso na minha cabeça, do tipo, tem esses dois momentos de revelação, sair do armário do poli, né? E como assim, né? Que tem aí? E aí eu fiquei pensando nessa questão para trazer para cá do poli com as profissões tradicionais, né? E no seu caso com o direito, que é aí Onde pega. Eu acho que tem muita coisa, assim, tem muitas questões que estão relacionadas a você estar no poli e ter uma profissão que é muito padronizada, assim, né? É até engraçado que, enquanto a gente estava falando, eu lembrei que no meu primeiro trabalho, que foi num estágio no escritório tradicional, eu literalmente recebi uma cartilha do que é esperado de você aqui nesse ambiente. E enquanto mulher, o que era esperado de mim não eram orientações de postura, de modos, de como tratar com o cliente, era de como me vestir. E aí eu não podia utilizar determinadas roupas, eu não podia usar, por exemplo, decote, eu não podia usar saias curtas, até determinados tipos de sapato não podia usar, né? Porque não fazia o look, aquele estereótipo do que é uma advogada, que é aquela coisa de filme, que é uma mulher de 2 metros de altura com roupa de marca, super ajustada ao corpo, se fazendo de quase emulando um homem poderoso, né? E até, assim, as cores de esmalte eram limitadas. Eu só podia usar ou, né, rena, aquele brancozinho, ou vermelho ou preto. Então, assim, eu fiquei lendo aquela cartilha e eu falei, cara, eu nem pinto minha unha. Eu nem passo maquiagem todo dia. Aí eu vou chegar aqui com o meu cabelo que também não é escovado. Vão olhar para mim e vão falar, pô, essa menina tá toda desgrenhada aqui no ambiente de trabalho. E aí você já começa assim, você já tá dentro de uma forminha do que é ser mulher, entrando num ambiente mais tradicional ainda, que requer que você seja um tipo específico de mulher. E você tem tudo aquilo que dentro de você que não é assim, né? E eu lembro que a minha resposta imediata foi tentar me enquadrar a isso, assim, na primeira semana eu falei com a minha mãe, mãe, eu preciso ir no shopping, comprei um guarda-roupa novo, que era o meu guarda-roupa de trabalho. E aí era muito engraçado que eu abria meu armário, tinha as roupas de trabalho e as minhas roupas, porque as roupas de trabalho não refletiam em nada quem eu era, né? Não era algo que eu iria querer usar no dia a dia. E aí eu lembro que eu pensava, gente, imagina se eu tô no shopping no final de semana de short,
e um cliente me encontra, que vergonha. Sendo que eu estava vivendo minha vida, assim como todo mundo, né? E na minha cabeça aquilo foi tão forte, aquela padronização, né, do ambiente foi tão forte que, de uma certa forma, eu quase esqueci que existia uma Paula fora do trabalho, né? Eu me sentia, de uma certa forma, estranha de sentir que eu estava performando dentro do trabalho. E aquela performance não tinha nada a ver comigo. E aí acho que você mistura isso com a questão do feminino também, né? É um processo muito doloroso, acho que vem muito acompanhado de muita culpa e muita autocrítica. Você sentir que algo em você não se encaixa naquilo, mas você aprendeu aquilo como certo. E aí você vê que aquele certo não te serve, você tem que descobrir uma outra forma, só que automaticamente aquilo já parece assim algo que é menos, porque o certo era aquele, né, aquilo que está ali em cima colocado como o estereótipo que você tem que seguir. E aí o poli entrou para mim muito numa forma de encarar assim, né, quem eu era, encarar o espelho que a gente fala tanto e entender essa performance, assim. Eu acho que a questão, né, de que você entra, você interpreta e essa interpretação ela muda de uma dança para outra, de uma música para outra, de como você está se sentindo no dia, do quão disposto ou não você está no dia, isso foi fazendo eu me sentir mais confortável dentro da minha própria pele, assim, né? E enfrentando muitos dos meus medos, né? Você tem o medo ali pendurado na barra de cair, mas você também tem um medo social muito grande do julgamento das pessoas dentro desse ambiente muito padronizado, por você estar fazendo algo pouco tradicional, e não só pouco tradicional, como que puxa muito, como você falou, para a sensualidade, essas coisas, quando o direito vem de uma coisa, né, muito recatada da mulher, mas também medo de assédio, e assédios que, inclusive, quando eu comecei a falar sobre poli, eu passei, assim, né, de ouvir piadinha, de ouvir chefes falando... eu lembro que uma vez estavam discutindo uma data aleatória dentro do lugar que eu trabalhava, aí um cara falou assim, disso eu não sei, mas se fosse dia da polidancer, eu teria alguém para parabenizar. E eu fiquei olhando para a cara dele e disse, o que você quer dizer com isso, sabe? De onde você quis fazer uma piada sobre o fazer poli? E depois ele virou para... E nessa época já era, né, já não estava escondendo que eu fazia poli, porque já estava sem paciência para essa performance tão, né, restrita. Mas ele me chamou depois na sala da minha chefe, a gente estava conversando sobre um caso, e ele virou e falou assim, você sabia que a sua advogada faz polidense? E ela ficou olhando com uma cara de confusão, assim. Aí eu já, assim, já não queria mais estar naquele trabalho também, né? Já queria me demitir, não estava preocupada com nada. Eu virei para ele e falei assim, você sabia que isso é assédio? E saí. E aí acho que aquilo virou uma chave para mim, porque eu acho que o poli, ele também virou esse espaço, assim, né, de algo que é meu e que não pode ser invadido por ninguém, independente do que queiram fazer em relação a isso, né? E muito embora eu tenha tido muitas idas e vindas no poli, inclusive esteja parada agora, eu acho que representou muito, assim, porque no início eu tinha esse medo, essa vergonha, né, de falar sobre isso, porque era mais uma coisa no qual eu não me encaixava dentro daquele estereótipo, e depois virou me ajudou a entender qual seria uma dosagem entre uma coisa e outra, né? Onde eu podia encontrar essa performance que me servia, né? E no final das contas é isso, porque ainda que você tente emular um estereótipo que não é seu, o que nos singulariza, que era o que eu tinha medo, sempre vai acabar surgindo, se não tiver natural, né? Sempre vai aparecer de alguma forma. Então, acho que a gente tem que encontrar, dentro desse contexto muito tradicional de trabalho, um ponto em que a gente se sinta confortável com essas duas coisas. E no direito, isso era muito, muito difícil no início, até o momento que eu entendi que, ao mesmo tempo que a gente tem uma pressão para ser aquele padrão, aquele estereótipo, a gente também tem uma pressão para se destacar. E aí você fala, como é que eu me destaco se eu estou tentando anular tudo em mim que é singular, né? E aí, enfim, eu acabei saindo desse trabalho e aí foi muito engraçado que teve assim, parece que tudo quis sair ao mesmo tempo, porque eu saí do trabalho, cortei o cabelo, pintei o cabelo de azul, fiz minhas tatuagens, e aí eu não estava ligando para nada. E aí, enfim, né, foi um processo longo. Depois, quando eu voltei para o trabalho, eu ficava pensando, tem que esconder a tatuagem, tem que usar uma roupa assim, tem que usar uma roupa assado. Mas, enfim, aqui estamos hoje, ainda entendendo essa relação, né, do que é singular, do que é trabalho, quem são essas personas, mas muito mais confortável com essa ideia, né, de que
A gente tem que transparecer quem a gente é em qualquer ambiente, ainda que sejam performances diferentes, né? O que a gente vive com amigos é diferente do que a gente vive com colegas de trabalho e Sim. por aí vai, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ju? Sim. Tosse. Eu fiquei pensando, porque a Paula falou, né, de... Ai, se eu tiver de short no shopping, um cliente me encontrar, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão da exposição. Porque assim, tem realmente duas saídas do armário, né? Tipo assim, da gente, né, LGBTQIAP+, e fazer polidense, né? E essa de polidense, eu nunca saí do armário de polidense. O que começou a melhorar muito a relação com a minha família foi eu simplesmente desbloquear todo mundo que estava bloqueado no meu Instagram e deixar o perfil aberto para eles verem tudo. E, tipo assim, eu acho que foi um processo, né? Porque, tipo assim, eu tenho que, primeiro, antes de qualquer pessoa me aceitar, eu tenho que me aceitar e ver que aquilo ali não é errado. E foda-se, postar coisa de salto, postar coisa maquiada, postar coisa de calcinha, fazendo pole, sendo super feminino, né? Encontrando esse meu feminino. E aí eu vi que, tipo assim, principalmente minha mãe, ela não gostava muito. E as outras pessoas da minha família eu não ligo muito. Mas a minha mãe é canceriana, né? Pegada da mamãe. É, a minha mãe, tipo assim, no início ela não gostava muito, mas aí com o tempo ela foi, tipo, meio que entendendo ali, tipo, ficando confortável. E hoje em dia a gente já até conversa sobre. Ela já pergunta, e aí como é que foi a apresentação, sabe? Já é uma situação bem mais confortável. Agora, no ambiente profissional, eu acho que eu realmente nunca me encaixaria num ambiente assim, porque realmente assim, eu não saberia lidar. Eu acho que por isso também que eu não fui para uma carreira muito tradicional, né? Não segui muito essa linha. Mas aí para mim funcionou essa. É engraçado, né? Funcionou uma super exposição. Parece que as coisas foram amolecendo um pouco. Mas é aquilo, né? Tipo, tem que estar disposto a levar porrada também e receber uns comentários escrotos, né? Com Sim. Por certeza. aí. Isso me lembra, né, que ontem eu estava participando de um outro podcast e aí me perguntaram como é que foi. A pergunta foi num outro sentido, mais de como mostrar para as outras pessoas que o trabalho com o polidense, no caso, é um trabalho sério, mesmo sendo um hobby, né? Não, é um hobby que você faz, né? Você dança, mas o que você faz com isso? E aí eu fiquei pensando depois que é muito difícil a gente mostrar que o que a gente faz é sério, né? Tanto como praticante de pole, né? Tipo, não, olha, eu tenho uma aula, eu chego lá, eu faço um aquecimento, né? O meu corpo é respeitado, eu faço tudo dentro do meu nível, não saio botando um salto de qualquer jeito. E também no ponto de que, essa é a minha profissão. Eu sou professora de pole dance, eu sou artista, né, de pole dance, no caso, ou enfim, de burlesco, qualquer arte que puxe um pouco mais para o sensual, ou enfim, até com profissões que não são tão tradicionais. E como passar essa noção de que é sério, porque primeiro que é muito sério, né? O tanto de investimento, de cursos, de, enfim, graduações, pós-graduações que a gente faz, né, que interferem diretamente na prática ou não tão diretamente. Mas eu acho que não é tanto essa a questão, é realmente a gente falar disso de uma maneira natural. Então, acho que o que você fez, do tipo, abre meu perfil, eles vão ver. E é isso, né? A gente realmente ter esse momento de assumir. Acho que primeiro pra gente. Então, a gente assume pra gente, é isso que eu faço. E aí a gente passa a lidar com quem tá ali no entorno dessa maneira. Pelo menos é dessa maneira que eu tento lidar, porque sendo psicóloga também, eu percebo que rola muito isso. É a pergunta que eu escuto sempre. Mas como é que você faz com o pole? Você esconde o pole? E aí, durante um tempo, eu até usei um outro sobrenome para psicologia, como se isso fosse adiantar, né? Tipo assim, os pacientes, eles têm acesso ao meu nome inteiro, eles me fazem pix e tal, enfim. É isso, eu não escondo, né? Tá ali, também não... A gente não fala da nossa vida pessoal para os pacientes, então não passa por isso. Mas é uma coisa que sempre vai estar ali, eu também não posso negar essa parte. E se realmente aparecer em um certo momento alguém falando, como já apareceu algumas vezes, vou falar, é isso, né?
E aquilo ali é mais sobre a pessoa, né? Como a gente está num processo terapêutico, que é o meu caso, aquilo ali é mais sobre a pessoa do que sobre mim, do que sobre o que eu faço fora daquele setting. Então, eu acho que passa muito, né? Claro que salvo todos os privilégios envolvidos ali, porque realmente tem gente que tem um emprego X, tem uma condição X, né? Não tem apoios, não tem rede de apoio ali. E ela vai precisar se manter naquele emprego, sim, escondendo quem ela é. Lembrando aqui que a gente está falando também de um lugar de muito privilégio, né? Sim. A gente já parte de um certo lugar de privilégio. Então, também não é, eu preciso assumir e eu vou falar e eu vou agir naturalmente e nada vai acontecer. Também não é sobre isso, né? A gente ainda vive numa sociedade que enxerga as profissões não tradicionais, principalmente a dança que trabalha com as artes sensuais, de uma maneira muito pejorativa e muito, acho que fica muito na questão das coisas que são mais do mundo, sabe? Que são mais rasteiras ali, que mexem diretamente com o sexo, como se sexo não fosse uma coisa seríssima. Mas é muito sério, né? E estudo, prática, trocas, supervisões, enfim. Tá tudo muito atrelado ali. Então, para quem consegue, né, falar para as pessoas sobre o que faz, eu acho que parte muito desse nosso lugar de realmente tratar como o que é, como uma coisa natural, mais uma forma de você trabalhar e de você fazer a sua profissão aí acontecer no dia a dia. E aí eu fico pensando um pouco nesses personagens, né? A gente fala muito sobre personagem na dança, sobre criar personagens no pole. E os personagens que a gente cria para poder estar no mundo. E o que acontece, né, com eles depois? Eles tomam o nosso lugar, eles viram parte da gente, a gente pode usar eles para dançar, para se relacionar com as outras pessoas, né? Como é que é aí, já que a gente sempre tem uma performance, dependendo de onde a gente esteja, como é que é isso para vocês? Eu acho que, de uma certa forma, né, os personagens que a gente cria, eles já são parte da gente, porque veio de tudo que a gente traz dentro da gente, buscando, né, mais um aspecto X ou um aspecto Y que seria em tese mais adequado naquela situação. Então, eu acho que acaba virando ferramentas, assim, né? Eles fazem parte da gente e a gente vai utilizar esses lados da nossa personalidade da forma que for mais interessante ali naquele momento, de uma forma tanto da gente se proteger, né, quanto da gente não se proteger no sentido de se esconder, mas também, né, que às vezes é uma coisa que a gente precisa fazer, quanto também no sentido da gente conseguir trabalhar partes da nossa personalidade que estão inibidas, né, e conseguir trazer aquilo à tona, como é o caso, por exemplo, que a gente vê muito no contexto do drag, das pessoas falando, olha, quando eu tô montada, eu sou assim, assim, assado, eu tenho essa personalidade, que são vários atributos da própria personalidade da pessoa, porque ela que está performando aquele drag, mas que ela tem dificuldade de acessar no dia a dia. Então, eu acho que as coisas vão se complementando, né? No caso específico do pole com o trabalho, foi interessante que você falou, né, do privilégio, porque esses momentos que eu tive, por exemplo, de denunciar o assédio, ou que eu tenho de estar até aqui agora falando sobre isso, são muito privilégios que eu tenho, assim, de um lado porque na época se eu perdesse o emprego estava tudo bem para mim, eu inclusive queria sair, eu tinha apoio e uma estabilidade financeira caso eu saísse do emprego, e do outro hoje, assim, eu consegui sair de um ambiente extremamente tradicional, hoje eu sou sócia do escritório onde eu trabalho, então eu tenho essa autonomia de falar, né, e de me mostrar sem medo de não ser levada a sério, que era uma coisa que eu tinha lá no início, né? Muito de eu ter escondido no início era um pouco isso. E aí hoje cabe a mim criar essa mesma condição para outras pessoas, porque realmente assim não faz sentido. O medo que eu tinha do pole de não ser levada a sério, também de uma certa forma era um preconceito que eu absorvi da sociedade, porque assim você vê colegas que amam futebol postando foto toda quarta-feira, extremamente bêbados no estádio, porque estão felizes que o time ganhou. Por que isso não vai prejudicar a seriedade deles no trabalho, mas a minha singularidade na dança pode prejudicar a minha? Os dois são aspectos da vida pessoal de cada um, e o trabalho não tem nada a ver com isso.
mas demora para você conseguir chegar nesse espaço e demora talvez muita gente não consiga exercer essa autonomia de conseguir mostrar isso. E, por outro lado, acho que a performance, ela também ela me ajudou a ficar mais confortável comigo, assim, né? A dança, o pole. Eu falo muito disso, né, sobre o feminino, coisa que a gente conversa bastante. Eu lembro que eu me achava uma pessoa muito bruta, muito, né, eu até falei isso um pouco antes aqui, e às vezes eu olhava eu falei da questão do esmalte, né, de nem usava esmalte das mãos, eu achava minha mão muito bruta, achava que isso sintetizava uma contradição minha, né, de querer ser mais feminina, de performar mais aquilo, mas ao mesmo tempo ter uma mão que eu achava muito bruta, muito mão, assim, parecida com a do meu pai, mão de homem e tal. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu pensava, eu posso performar, posso mudar meu cabelo, posso mudar minha maquiagem, mas a mão é a mão, né? Curiosamente, hoje eu tô de esmalte, mas são raros os momentos. E eu acho que foi muito curioso isso, que a visão, né, essa questão da mão, ela no pole, como a gente usa a mão enquanto instrumento e a mão ela vira potência, aquilo mudou muito para mim, né? Ela era se tornou esse simbolismo mudou, né? De se tornar um meio para eu conseguir exercer esse desejo, para eu conseguir viver as minhas vontades, ao invés de ser algo que representava a minha própria inibição. Então, acho que esse personagem, essa coisa que a dança trouxe para mim, foi fundamental para eu começar a explorar mais outras possibilidades de feminino e de personalidade que estavam lá, mas que eu não via, porque eu estava tão vidrada naquele pessoa ideal que existia para mim, né, que estava colocado para mim, que eu tinha dificuldade de explorar outras coisas maravilhosas que poderiam surgir da minha personalidade, porque não eram aquilo, eu achava que aquilo estava errado. E aí a dança foi repaginando um pouco isso para mim, né? Então foi um lado muito positivo, assim, né, do pole. Cara, é muito louco o quanto o corpo, ele não é objetivo. Porque eu tô olhando sua mão, eu jamais diria, né? Porque realmente podia ser uma mão muito grande, podia ser, enfim, uma mão que se destacasse muito. Mas é isso, né? O nosso corpo, ele é marcado pela linguagem, pelo outro, enfim, a gente não enxerga realmente como ele é objetivamente, né? Não é anatômico, é outra coisa. Então, você falou isso, eu fiquei pensando aqui, né, nessas questões de que realmente, quando tem a incidência de uma outra força ali, no caso da dança, essa imagem, né, que você tinha, essa ideia que você tinha, ela muda. Com certeza. Com certeza. Recontextualiza, né? Porque Sim. é muito doido isso do corpo, da gente não conseguir ver objetivamente, né? Eu já tive várias questões com o corpo, inclusive um pouco, assim, dismorfia mesmo, assim, de não entender meu corpo, de achar de me comparar muito com os outros, de achar que eu era muito gorda, ou muito baixa, ou muito assim, ou muito assado. E aí, quando você chega aqui e encara a dança no início, você está olhando o professor e falando, cara, meu corpo não faz o mesmo movimento que o professor faz. Mas aí um dia você pega e vê um vídeo seu e você fala, cara, não fez o mesmo movimento, mas fez de uma outra forma que eu acho que ficou legal, porque o formato do meu corpo ficou legal nesse movimento. E aí você vai entendendo aquilo, né, da pluralidade e o próprio fato de você, esse hábito da gente se comparar, quando você está numa sala em que tem N corpos diferentes, a gente não consegue afunilar da forma que a gente afunila normalmente, que tem só aquele sujeito ideal. A gente realmente começa a prestar atenção e ver e perceber, cara, cada corpo é diferente, cada corpo faz um movimento de uma forma diferente, tem uma potência X e uma dificuldade Y, e aquilo mudou, pelo menos para mim, totalmente a minha relação com o meu corpo e com a minha pessoa mesmo, né? Então, acho que teve, assim, desdobramentos que eu nunca esperava quando eu comecei a fazer pole, que eu só comecei para ter uma atividade minha, assim, né? E virou muito mais do que isso. Eu ia justamente fazer um comentário, né, dessa última parte que você já falou, porque agora eu dando aula, eu recebo muita reclamação das alunas falando, mas fica bonito em você, não fica bonito em mim. Uma grande reclamação é sobre body wave, né, ondulação corporal, que eu adoro colocar isso em coreografia, porque eu me sinto muito bem fazendo. E aí as alunas reclamam, eu pareço uma minhoca, eu pareço um bonecão do posto. E aí eu fico assim, cara, mas não é pra você ficar igual a mim, né? É pra você pegar essa movimentação e traduzir pro seu corpo e experimentar pra ver como você gosta de fazer isso e se você gosta de fazer isso, né? A mim me interessa muito mais
que a aluna pegue aquilo e traduza para o corpo dela e traduza para ela, né? E aí eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão do personagem que a gente cria, né? Tava Do esperando. palco e da vida real. Voltei. Acharam que eu ia esquecer, né? A louca. Mas me veio muito uma coisa na minha cabeça enquanto vocês estavam falando. É que hoje em dia, assim, nesse momento da minha vida, com 30 aninhos, me encanta muito a liberdade, sabe? Então, eu descobri no palco, né, principalmente, e nesse lugar de performance, um lugar para dar voz a esse desejo que estava inibido em mim, né, que eu acabei reprimindo. Então, atualmente, assim, eu uso esse palco para experimentar e botar para fora isso que já é meu, né? Já tá aqui, mas que no dia a dia eu não consigo explorar, né? Por N questões, N entraves aí. Mas é um lugar que eu sinto muita liberdade. Eu acho que também, pelo meio que a gente tá, né? Aqui na nossa bolha pin-up, né? Eu nunca senti isso de julgamento de alguma coisa que alguma ideia mirabolante que eu tivesse estava errada. E eu acho que isso contribuiu muito para eu poder me expressar como eu me expresso hoje em dia, né? Então eu achei esse lugar da performance um lugar onde eu posso explorar essa liberdade e explorar esses personagens, né? Que assim, são. Eu não sei, eu não trabalho muito, por exemplo, personagem que seja muito diferente de quem eu sou. Eu acho, eu até escrevi sobre isso num post. Eu acho que todas as minhas performances, pelo menos, elas falam de mim de alguma maneira, né? Antes de trabalhar com dança, eu fiz teatro, né? E aí tinha muito essa coisa, né, de você vai pegar esse papel, você vai fazer essa pessoa aqui, que é assim, assado, trabalha assim, blá, blá, blá. Só que aí você não vai fingir que você é um engenheiro. Você vai ser o Júlio enquanto engenheiro, né? Eu acho que não tem como não perpassar por você, né? Pelo seu eu. É a sua interpretação do que é um engenheiro, né? Então eu acho que essa questão da performance sempre passa pela gente, né? Independente do personagem que a gente cria, eu acho que não tem pra onde fugir. Não há como fugir de você. Exatamente. Mas o que eu ia te perguntar é que você acha que você trouxe um pouquinho dessas questões suas aí com a família também para esse corpo no palco? Eu acho que com certeza. Eu acho que com certeza, muito bom. Eu acho que com certeza. É, eu falei muito disso na minha primeira apresentação, né? Lá do Mineiro. Que eu decidi ser uma coisa estranha, né? Nesse momento, eu ainda usava muito essa palavra para me definir, né? Porque era a forma como eu achava que a minha família me via, né? Como uma pessoa estranha, como uma pessoa diferente, né? Tipo, às vezes eles usavam, né, isso. A Júlia é diferente, né? Tipo, ele é gay, gente, ele é gay. Mas usavam muito isso pra meio que me definir, porque realmente eu não me encaixava no padrão da minha família, né? Tipo assim, a princípio eu sou o único gay da minha família. Então eu tenho aí muita coisa para carregar, né? A princípio, nunca se sabe aí Se o que você o mundo guarda não pra tem um gente. primo gay, você é o primo gay. Exatamente. E aí eu usei muito essa coisa do estranho. E aí no palco eu queria ser tipo uma criatura, né? Que não era muito definido o que ela era. Mas eu queria ser aquilo que a minha família falou que eu era. Eu queria ser aquela coisa estranha, aquela coisa bizarra, aquela coisa meio grotesca. E aí, muito curioso eu ter começado com véu, né? E aí você tava falando da questão que o véu deixa ver alguma coisa. Eu fiquei pensando nessa noção de falsa proteção, né? Que a gente acha que tá protegido ali, ó. Tô performando ali uma normatividade para nada me atingir. Mas eu sempre fui estranho. E aí eu acho que não tem como. A família, ela influencia muito, né? Eu achei genial essas coisas que vocês dois trouxeram, porque tem a psicóloga não vai deixar de falar, né, gente? A psicóloga, ela Tem que trazer. comparece, ela vem, não tem jeito. Mesmo quando eu não quero, ela vem.
que a gente tem uma questão, né, pelo menos na minha abordagem, acho que na grande parte das abordagens que eu conheço, que eu curto, que não é de curar, né? Não é de, eu vou me livrar desse meu passado e vou deixar tudo para trás. Tudo que a minha família me falou, tudo que eu ouvi ali, todos esses traumas que eu passei, pronto, fiz a terapia, deixei para trás. Só que não é bem assim, né? A gente costuma dizer que a gente chama esses demônios ali para dançar, para tomar um café, para sentar na mesa com a gente e ver, tipo, qual é a deles, né? Pô, qual foi? O que a gente vai fazer com isso? Não tem como eliminar, né? Fez parte da nossa Constituição. Não tem como a gente deixar para trás, não tem como a gente guardar. Se guardar, eles vão ficar lá fazendo barulho, vão ficar enchendo o saco. Então, quando a gente olha para isso, né, quando a gente consegue estabelecer uma certa conversa com isso que aconteceu realmente, que pode ter sido, inclusive, uma coisa muito ruim, que a gente realmente não quer olhar, né, que a gente não quer mais acessar, mas o que aquilo ali influencia, né? Em quem eu sou e o que eu posso fazer com isso, porque não tem como apagar um passado. Isso é um fato, né? E também não vou entrar num papo do tipo, não, a gente tem que perdoar. Não, também não é sobre isso. Não é sobre perdoar, né? Não é sobre, você é um ser humano superior que vou passar por essas coisas, não. Mas já aconteceu e a gente não apaga o passado. Então, o que é possível, né? O que é possível para a gente realmente não ficar ali imerso naquela lama de miséria neurótica, ali todo mundo atolado, tipo, ai meu Deus do céu, o que eu faço com essas coisas? Então, é muito interessante a gente pegar esses elementos e poder, né, botar eles ali a nosso favor, botar eles para trabalhar com a gente. Para aquilo ali não ficar só sendo um atraso de vida a vida inteira. Porque, cara, a vida é curta, entendeu? Então, tipo... Com certeza. A vida é irada, vamos curtir. Vamos curtir. Não, mentira, gente. Mas, tipo assim, realmente a vida é muito curta pra gente ficar extremamente preso a um passado, a palavras, a essa linguagem ali que a gente conheceu, que não é culpa nossa, mas que afetou, né? Não tem como não afetar. Então, o que a gente pode fazer com isso? Reduzir um pouco o ruído e entender como usar essas coisas a nosso favor, né? Ou pelo menos como limitar a capacidade dessas coisas de afetarem o nosso prosseguimento, né? A nossa vida, tentar contextualizar aquilo de outra forma. Sim. Eu acho que é isso, eu acho que é elaborar, né? Falar sobre isso e traduzir isso para uma coisa saudável para você, né? Eu acho que é o que eu tento fazer. Com certeza. Você quase citou Freud agora. Recordar, Tá louca. repetir e elaborar. Ai, gente, eu não consigo E parar dançar, e bota essa vírgula E no dançar. final. Eu não consigo parar de falar de psicanálise, cara. Ai, é terrível. Mas eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Ai, gente, que papo legal. Adorei Muito também. bom. Amei muito. Muito gostoso. Obrigada a todo mundo que ouviu, que acompanha a gente. Lembrando que a gente sempre quer saber o que vocês estão achando. Obrigada à nossa equipe também, João, Bernardo, que estão ali atrás das câmeras, Fernanda, que está aqui. E que, inclusive, eu acabei esquecendo de... A gente teve uma conversa aqui ao vivo, no intervalo, dessa questão de falar, se nada der certo, eu faço X. Se nada der certo, eu viro stripper. Se nada der certo, eu viro dançarina. Não, gente, se tudo der certo, na melhor das hipóteses, porque o rolê não é mole, a parada é sinistra. Então, muito obrigada a vocês. E gostaria também de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Pinup Poly Studio, Gaia Poly e Rolling. E até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.